Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito da Revolução Francesa, principalmente a parte do que antecedeu a Revolução Francesa, né? Dos antecedentes aí da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento que aconteceu na França, como o nome já diz, em 1789. E nessa aula a gente vai entender um pouquinho, né, por que esse movimento, por que essa revolução aconteceu nesse período na França. A gente precisa lembrar que foi justamente, né, na França que surgiu um movimento conhecido como Iluminismo. Filósofos, né, discutiam ideias e defendiam ideias de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Seja liberdade política, liberdade religiosa, seja a questão de liberdade das colônias, liberdade econômica e até mesmo a libertação de escravos. E essas ideias eram discutidas principalmente na França. A ideia de igualdade também era bastante difundida na França nesse período. Lembrando, né, que o lema, né, igualdade ali no Iluminismo, defendia a ideia de que todos deveriam ser tratados iguais perante a lei da nação, do governo. E isso não estava, né, acontecendo na França. E, por último, né, o último lema que nós temos ali, a fraternidade, que era a harmonia, né, de todos vivendo em conjunto para um único propósito, que também não acontecia ali dentro da sociedade da França, como nós vamos ver aí nessa aula. Vamos entender um pouquinho o que levou, então, a maior parte da população francesa querer ver o fim, né, do absolutismo e até mesmo levar aí o seu rei à morte, né? O rei que estava governando nessa época a França era o rei Luís XVI. Mas vamos entender um pouquinho a respeito da história justamente da França antes mesmo, né, da Revolução. A gente precisa lembrar que entre os anos de 1756 e 1763 houve uma guerra entre a França e a Inglaterra. Lembrem que essas duas nações sempre foram inimigas, inimigas, né, desde a Idade Média. E nesse período de 1756 até 1763, houve a guerra que a gente conhece como Guerra dos 7 Anos, que foi a disputa de territórios entre França e Inglaterra pelos territórios que ficavam ali na América do Norte. Nessa guerra, quem sai vitorioso, a nação que sai vitoriosa é a Inglaterra, que teve seus prejuízos, que levou, né, a consequências ali até mesmo a independência das 13 colônias, que aconteceram logo em seguida, ali em 1776, como nós já estudamos. Mas assim como a Inglaterra teve, né, os seus prejuízos econômicos, a França também teve seus prejuízos econômicos, além de perder territórios ali na América do Norte. Além disso, a França, após perder a Guerra dos 7 Anos, ela ficou com esse sentimento de vingança, né, de querer fazer alguma coisa contra a Inglaterra. E quando você tem o movimento de independência das 13 colônias inglesas, a França acha, né, que é um bom motivo para se vingar da Inglaterra, apoiando ali essas 13 colônias na independência. Então, na Guerra da Independência, né, ali na formação dos Estados Unidos, a França esteve aliada, né, a esses americanos que acabaram conseguindo ali tomar a independência, ter a sua independência da Inglaterra. E foi a forma como a França achou, né, de se vingar aí da Inglaterra por ter perdido a Guerra dos 7 Anos. Só que a França acabou gastando também muito dinheiro com a Guerra da Independência das 13 colônias. E isso vai gerar uma certa crise econômica em seu território. Além disso, até o final do século XVIII, a França mantinha ainda estruturas feudais em seu território. Alguns estudiosos chegam a dizer que se a gente pegasse 100 habitantes franceses dessa época, 85 eram camponeses. Então a gente percebe que a maioria da população era uma população pobre, né? Não era uma população abastada, não era uma população rica, mas era uma população pobre. E com a crise econômica, essas pessoas vão sofrer ainda mais.
Os camponeses, além de terem que pagar, né, os impostos para os senhores ali da terra, eles tinham que também pagar impostos para o rei agora, né? Lembre que nós estamos no momento de governo absolutista. Enquanto isso, a nobreza e a igreja, né, que eram as outras classes sociais que nós tínhamos nessa época, não pagavam nenhum tipo de imposto e eram, na realidade, sustentadas pelo rei. Elas ganhavam ali, essas pessoas dessas classes ganhavam até mesmo como se fosse uma pensão do rei, né? Um salário, muitas vezes ali anual, né? Somado anualmente, e elas eram sustentadas pelo rei. Então, o dinheiro dos impostos, que quem pagava ali, como a gente viu ano passado, né, nesse sistema absolutista, era a burguesia, eram os artesãos, eram ali os camponeses, esse dinheiro dos impostos não era investido em prol dos que pagavam impostos, mas era investido justamente para aqueles que não pagavam impostos. E isso a gente percebe que a sociedade, ali, que o governo era bastante injusto. E por causa disso, né, já aí no final do século XVIII, começam alguns movimentos de protesto quanto ao governo, quanto a essas decisões, quanto aos impostos, contra, né, toda essa situação, principalmente os movimentos aí no campo, né, começam esses protestos, e também em alguns movimentos aí nas cidades. Então, nós temos aí essa distorção na carga tributária. Quando a gente fala de carga tributária, nós estamos falando de impostos, tá? Então, somente parte da população pagava imposto para que a outra parte da população vivesse no maior luxo e tivesse aí os seus privilégios. O problema, além, né, desse problema de distorção de carga tributária, o outro problema que nós temos é que o rei e a corte, a nobreza, muitas vezes gastava mais do que recebia em impostos. E isso vai gerar um grande déficit orçamentário, né? Gastar mais do que você recebe, você acaba entrando aí em dívida, acaba gerando uma crise realmente grave, né? Uma grave crise econômica. Tanto é que muitos produtos dessa época vão se tornar extremamente caros na França. Lógico, né, que os conselheiros do rei acabavam propondo, né, diversas soluções ali para o rei, mas cada uma delas era rejeitada. Uma das soluções propostas para o rei nessa época é que todos, né, pagassem impostos, inclusive a nobreza, inclusive o clero ali, a parte da igreja. Mas é lógico que isso foi rejeitado pelo rei. E essa crise acabou aumentando ainda mais a partir de 1786. Em 1786, a França assina um tratado com a Inglaterra. Olha que coisa, né? Embora as duas nações sempre tiveram uma rixa entre si, né? Sempre foram meio que inimigas, em 1786 elas assinam um tratado comercial, onde os produtos ingleses teriam livre entrada na França. Isso quer dizer que todos os produtos, né, ingleses não teriam cobrança de impostos sobre o preço deles. Isso quer dizer que eles ficariam muitas vezes até mesmo mais baratos ou ficariam igualados aos produtos fabricados na França. E isso vai gerar prejuízos principalmente para a classe burguesa, né, a classe dos burgueses, dos comerciantes aí franceses. No ano de 1788, mais um problema, né, que vai acabar afetando aí a França é um problema climático. Houve uma grave seca nesse ano, em 1788, o que acabou diminuindo a produção agrícola. Isso vai fazer com que principalmente o preço do pão suba muito. A gente sabe, né, que o pão é um dos alimentos básicos, né, na mesa, né, das famílias, o pão. Isso hoje, né, hoje e antigamente era assim. Não era diferente ali no caso da França. Então, o pão elevou-se muito o seu preço, porque a produção de trigo, né, foi afetada pela seca. E muitas pessoas não conseguiam nem mesmo comprar o seu pão, por exemplo, para comer no café da manhã ou no café aí da tarde. O que vai acontecer? No caso, o rei, vendo toda essa situação, ele vai chegar num ponto que ele não vai conseguir, né, sustentar
toda essa situação e ele vai ter que convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Estados Gerais? O que é esse negócio de Estados Gerais? Bom, a sociedade francesa, ela era dividida em estamentos, em classes sociais, que eram chamadas de primeiro, segundo e terceiro estado. Estima-se que nessa época a França, em número de habitantes, tenha tido ali em torno de 25 milhões de pessoas. Como que as classes sociais estavam divididas no meio de todos esses habitantes? O primeiro estado é chamado aí de clero, né? O primeiro estado seria o clero, seria ali as partes da igreja, né? Os bispos, os padres, todos esses que faziam parte, né, da igreja. Estima-se que 120 mil pessoas faziam parte da classe do clero, que seria aí o primeiro estado. O segundo estado é a nobreza, os nobres, né? Quem era nobre era somente nobre de nascença, né? Nessa época, às vezes acontecia ali de algum burguês conseguir comprar um título de nobreza, mas a maioria deles eram nobres aí de nascença. Estima-se que esse segundo estado, essa segunda classe social, a nobreza, estima-se que ela tinha aí cerca de 350 mil membros, tá? Da nobreza. E o terceiro estado seria aí a burguesia, né? Os comerciantes, e o restante da população, divididos entre camponeses, artesãos, né? Então, tanto os que viviam na área urbana, quanto os que viviam na área aí, rural. Estima-se que a burguesia, né, somasse aí 5 milhões de pessoas, que é o que viviam ali justamente junto, né, com o pessoal que vivia na área urbana. Então, entre burgueses e artesãos, 5 milhões de pessoas, e camponeses que viviam na área rural seriam ali em torno de 20 milhões de pessoas. Somando tudo isso, a gente chega, né, num valor aí aproximado, né, mais ou menos, de 25 milhões de habitantes aí na França. E é interessante porque cada uma dessas classes tinha aí as suas funções, né, podemos dizer assim. O clero lá formado por 120 mil pessoas, né, era dividido ainda em alto clero e baixo clero. O alto clero eram justamente aquelas pessoas ali que participavam dos serviços religiosos, mas que tinham também um grande poder econômico e também uma grande influência política. Então aqui vão estar os altos cargos, né, como os cardeais, os arcebispos, né, esses são aí, fazem parte do alto clero. O baixo clero seriam ali os padres e também os que cuidavam, né, das paróquias, no caso ali na França. Esses, no caso, eram um pouco mais humildes, mas também faziam parte aí do primeiro estado, né, faziam parte da classe privilegiada. O segundo estado, né, formado ali pela nobreza, também poderia ser dividido em duas partes. Nós tínhamos a corte do rei. Muitos deles viviam juntamente com o rei lá no Palácio de Versalhes, como nós já vimos ano passado um pouquinho a respeito do palácio, né, que foi construído lá por Luís XIV, né, e aqui a gente já está em Luís XVI. No caso, eles viviam ali juntamente na corte, né, dentro desse palácio, e viviam de forma luxuosa e eram sustentados justamente aí pelos impostos que o próprio rei cobrava, né, dos seus súditos, no caso dos artesãos, dos burgueses e dos camponeses. Eles eram sustentados por essas pensões. E ainda nós tínhamos a nobreza do campo, que tinha um pouco, né, da vida um pouco mais difícil, e ela empobrecia cada vez mais aí também, mas ainda era considerada aí como nobre, né. Então a gente percebe que enquanto a população sofria, né, enquanto ali os camponeses sofriam, os nobres e o pessoal do clero vivia aí num luxo muito maior. O terceiro estado, né, formado aí por burguesia e o restante da população, também pode ser dividido em algumas classes, podemos dizer assim, dentro desse terceiro estado. Nós tínhamos aí a alta burguesia, que é composta, né, por pessoas de poder econômico bastante grandioso, e geralmente eram grandes comerciantes ou pessoas que até mesmo emprestavam dinheiro, né, lidavam com finanças, né, eram banqueiros, podemos dizer assim. Esses são a alta burguesia. Abaixo deles
vinha aí a média burguesia. A média burguesia são profissões que existiam já nessa época, como advogados, dentistas, professores, né, médicos. Esses seriam aí da média burguesia, né, estavam no meio termo ali. Depois deles nós tínhamos os sans-culottes. Os sans-culottes nada mais eram do que os trabalhadores urbanos, os artesãos, né, que trabalhavam ali para a alta burguesia. Eles vão ser de uma classe mais inferior. E é chamado, né, sans-culotte, essa palavra, porque culotte era um tipo de calça que somente a nobreza ou as pessoas mais ricas, até mesmo a alta burguesia, utilizava. Como essas pessoas não tinham dinheiro para comprar esse tipo de roupa, eles apelidaram, né, ali essa classe social de sans-culotte, ou seja, sem culotte, porque não tinha dinheiro para comprar esse tipo de roupa. E por último, né, nós vamos ter aí no terceiro estado os chamados camponeses, que formavam um dos grupos mais imensos, né, que era o grupo de trabalhadores aí rurais que seguiam, né, esses costumes feudais, embora aqui nós já estivéssemos no final do século XVIII. Com toda essa situação, né, da crise econômica, o estado, né, que vai ser mais afetado pela crise econômica vai ser justamente o terceiro estado, que compunha ali da burguesia e do restante da população mais pobre. É interessante a gente analisar que vai chegar um momento que o rei não vai ter mais o que fazer. Ele não seguiu as recomendações que deram, ele não queria que todo mundo pagasse impostos, né? Somente ali o terceiro estado pagasse. Então ele decide convocar o que a gente chama de Assembleia dos Estados Gerais, onde representantes, né, desses três estados, das três classes sociais, do clero, da nobreza e do terceiro estado formado ali pela burguesia e pelo restante da população, iriam se reunir para decidir, né, o que fazer, como que eles poderiam resolver a crise econômica. Essa convocação dos Estados Gerais aconteceu aí no ano de 1789. Só que o que aconteceu? Eles buscavam essa solução. Só que a forma de votação na Assembleia Geral foi meio estranha, porque assim, foi escolhido, né, os representantes de cada classe social, do primeiro estado, do segundo estado, do terceiro estado. Nas eleições, né, desses deputados, desses representantes, nós vamos ter aí eleitos 291 deputados do clero, nós vamos ter da nobreza 270 deputados e do terceiro estado, né, 578 deputados. Então, lógico, o terceiro estado estava muito mais bem representado, estava em maioria. Só que o porém do voto não seria, né, individual por pessoa. Porque se fosse individual por pessoa, quem estaria na frente, na decisão ali, seria o terceiro estado, que estava em maioria de voto. Foi decidido que o voto nessa assembleia, né, do que fosse decidido ali, seria por estado. Isso quer dizer que o primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado, que era a nobreza, provavelmente votariam juntos. E o terceiro estado votaria oposto. Por exemplo, se a proposta fosse que todos, né, os três estados pagassem impostos, clero e nobreza votariam que não, e ali a burguesia e o restante da população, os deputados que representavam o terceiro estado, votariam que sim. Nesse caso, seriam 2 votos contra 1. E isso, então, não ajudava, né, a situação que acontecia na França. O que vai acontecer? O terceiro estado, vendo que estava sendo injustiçado, né, nessa questão da Assembleia, decide abandonar a sessão, né, os 578 deputados decidem abandonar a sessão ali da Assembleia e se reunir na quadra de tênis. E na quadra de tênis eles declaram, então, uma nova Assembleia, que é a chamada Assembleia Nacional Constituinte. E o detalhe era o seguinte, que eles ficariam reunidos, né, esses 578 ficariam reunidos até elaborar uma Constituição para a França. Em contrapartida, né, enquanto tudo isso estava acontecendo, já havia, como eu tinha falado para vocês, movimentos no campo e nas cidades.
E no dia 14 de julho de 1789, ao mesmo tempo, né, que está acontecendo aí a Assembleia dos Estados Nacionais, ocorre o que a gente chama de tomada da Bastilha, que marca o início justamente da Revolução Francesa. A Assembleia Nacional Constituinte, ela vai fazer uma nova Constituição que obrigava, né, o rei a ter ali seus poderes limitados. Nós vamos ver um pouquinho mais a respeito, né, dessa Assembleia Nacional Constituinte mais para frente. Mas é interessante, marque bem isso, né, que dia 14 de julho de 1789 marca o início da Revolução Francesa. Mas o que foi essa tomada da Bastilha? Bastilha era uma prisão que o próprio rei, né, os reis ali franceses utilizaram por muitos anos. Então, os condenados, principalmente aqueles, né, que tinham cometido crimes contra a monarquia, eram levados e eram presos justamente na Bastilha, que era uma prisão, no caso ali do absolutismo. Então, era um dos grandes símbolos, né, do poder do rei. A população que estava fora da Assembleia Constituinte, sabendo o que tinha acontecido dentro da Assembleia ali dos Estados Gerais, dentro da Assembleia dos Estados Gerais, ela se direcionou justamente à Bastilha, invadiu a Bastilha, matou até mesmo os soldados que estavam guardando ali e acabou pegando também parte do armamento que estava guardado e também parte da pólvora, né? E meio que se armou contra justamente o governo do rei. A partir daí, uma série de movimentos vão acabar acontecendo. E nós vamos ver que é justamente o terceiro estado que vai acabar assumindo o poder da França. A continuidade, né, da Revolução Francesa, nós vamos estar assistindo aí nas próximas aulas. Então, não perca as próximas aulas para entender, né, e conseguir compreender como que deu o decorrer da Revolução Francesa, o que aconteceu depois da tomada da Bastilha. Não perca aí as próximas aulas. Tchau para vocês, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula.